bom nós estarmos reunidos mais uma vez. Mas às vezes, eu pensando aqui, é bom a gente nos rever, mas ainda estamos aqui, não é? Eu fiquei pensando isso. Ainda estamos aqui. Como seria melhor essa reunião se ela ocorresse agora, embaixo da árvore da vida, não é? Não seria muito melhor? É bom, é gostoso, é prazeroso estarmos aqui, mas seria melhor, né, debaixo da árvore da vida. Antes de eu começar a falar um pouquinho do tema que está previsto, queria fazer só um reforço que a Rafaela falou. Em fevereiro desse ano, no Carnaval, eu recebi na minha casa um grupo de 45 pessoas de uma determinada religião evangélica, pentecostal, aqui da região metropolitana do Rio, em Niterói. E eles me chamaram a atenção pelo comportamento deles, um comportamento calmo, sabe? Só teve um dia lá, que foi às 4h30 da manhã, que eu acordei com os cânticos dele, né? Que eles foram para a capela lá cantar. Aí, tirando isso, bastante calmos, comportados, decentes. E aí a gente vai se aproximando, e eles guardavam o sábado. Não, o sábado é o dia do Senhor, sim. E aí tinha uma irmã lá, parecia que era uma das líderes, né? Assiste a TV Novo Tempo, estava querendo encontrar o livro O Grande Conflito, quando ela soube que nós éramos adventistas, e aí foi uma festa. E em maio, nós convidamos eles para nós fazermos uma programação para eles lá em casa. E nós chamamos o Alexandre, e a Rafaela foi também. Nós chamamos o Alexandre porque o Alexandre é expert em trabalhar com essas pessoas. E eu e ele dividimos algumas classes, e ele falou sobre mortalidade da alma para eles. E muitos deles estão querendo mais, ligam, eles querem voltar lá em casa, eles querem ter mais estudos, eles querem mudar o estilo de vida deles. A minha esposa com a Kate, que é a cunhada do Rafael que está filmando, parece que já estão organizando uma classe para as mulheres dessa igreja. Nos convidaram para fazer uma classe lá. Nós vamos lá um dia só para assistir o culto deles. Ou seja, o trabalho que o Alexandre tem feito com a Olímpia, com a sua esposa, com a Rafaela e alguns outros, é muito importante, é muito gratificante, é muito prazeroso também se fazer esse tipo de trabalho. Então, se os irmãos forem tocados por Deus, também ajudem esse trabalho, porque realmente vale a pena. Ajudem, porque é um trabalho muito sério. São pessoas que se dedicam, fiéis, zelosos na causa do Senhor, né? Mas, voltando ao assunto que eu iniciei, por que estamos aqui ainda, né? Porque seria tão bom se nós nos reencontrássemos debaixo da árvore da vida hoje, mas estamos aqui. E por quê? Essa é uma pergunta que nós devemos sempre fazer. Por que estamos aqui ainda? Eu vejo dois motivos. Ou Jesus não vai vir nada, isso é uma mentira, ou tem alguma coisa acontecendo de errada conosco. Bom, eu creio que todos aqui sabem que a primeira assertiva que eu fiz é falsa. Concordam? E Jesus vai voltar. Não é isso? E se ele vai voltar, então a segunda é verdadeira. Não é isso? Tem alguma coisa errada conosco. Não é verdade? Eu vou à igreja e eu ouço muito pastores, irmãos, anciãos, líderes, sempre falarem que Jesus vai voltar, que a igreja está crescendo e que esse evangelho está sendo pregado
e que falta pouco esse evangelho ser pregado, como está lá em Mateus 24, 14. É verdade. É uma das coisas que precisam ocorrer. É a pregação do evangelho, porque é bíblico, está escrito isso. Mas não é só isso. Eu entendo que existem duas coisas que precisam acontecer para que realmente Jesus volte. E essas duas coisas, elas precisam estar andando juntas. Uma depende da outra. O evangelho vai ser pregado, mas o povo de Deus, ele precisa também ser transformado. Então são duas coisas, porque sem a transformação do povo de Deus, o evangelho que está se pregando, ele não é eficaz para fazer com que Jesus volte. Isso é claro. Então, a mensagem ela precisa ser completa. E a Bíblia dá esse indício, quando você abre lá em Apocalipse, no capítulo 14, a primeira mensagem angélica, no verso 6, diz que o anjo tinha o que para pregar? O evangelho eterno. Quando Jesus diz em Mateus 24, verso 14, ele diz o quê? O evangelho do reino iria ser pregado. Não é isso? A definição de evangelho está lá que está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, diz que ele é o quê? A definição de evangelho. O poder de Deus para quê? Para salvar o homem, para me salvar, para salvar você, para salvar a igreja. O evangelho foi a loucura para os homens que Deus escolheu para nos salvar. Só que o evangelho que Deus escolheu não é o evangelho que às vezes nós pregamos ou que nós idealizamos pelas coisas que lemos, pelas quais praticamos. O evangelho eterno é isso que precisa ser vivido e pregado, e não qualquer evangelho. E é esse evangelho que precisa ser compreendido por nós. Porque cristianismo, eu entendo que não é só uma religião, não é só a forma com que Deus tem para nos salvar. Cristianismo não é só estilo de vida, como alguns dizem. Cristianismo é uma ciência. Eu entendo que cristianismo é uma ciência. E alguém que, porventura, já frequentou uma universidade, um curso superior, que vai estudar alguma área do conhecimento, está estudando ciência. Alguém que já sentou em cursos de pós-graduação, está estudando ciência. Hoje eu trabalho com ciência e eu escrevo projetos para serem executados. Então a gente demora tempo, estuda aquilo ali, porque no final eu quero um resultado, eu quero um produto que vai gerar determinados parâmetros para aquilo que eu quero, para aquilo que é de interesse da minha instituição secular lá no trabalho. Cristianismo não é diferente disso. O cristianismo é uma ciência que precisa ter um projeto. E esse projeto ele tem que se tornar um produto no final. Agora, que ciência é essa? Será que é a ciência da química, a engenharia, da medicina, da antropologia, da psicologia? Cristianismo, segundo a senhora White, diz que é uma ciência. E ela fala no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 67, conhecer a nós mesmos é uma grande... O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus
lhe molde e discipline a mente, e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Então, se você vai se conhecer, se você vai entender quais são as motivações dos teus pensamentos, das suas atitudes, daquilo que você vai ser, se você consegue compreender isso, então você está no caminho de cumprir o Evangelho eterno na prática da sua vida e pronto para a pregação deste verdadeiro Evangelho. E é somente quando isso se concretizar, de fato, na igreja, que Jesus poderá voltar. Não há outro caminho. O Evangelho, então, é a ciência do conhecimento do ser humano de si mesmo. Porque quando você conhece as suas fraquezas, quando você conhece as suas debilitações, quando você conhece a sua incapacidade, então você está pronto para entrar na escola de Cristo da humildade e da confiança, ou fé. Sr. White fala que nós todos deveremos nos matricularmos na escola de Cristo, mas muitas vezes nós nos matriculamos hoje e amanhã já queremos ser os mestres. E não é assim. Nós precisamos aprender, nós precisamos estudar, nós precisamos de um projeto para a nossa vida, nós precisamos aprender o que Deus quer de fato e de verdade para nós. Vou dar um exemplo do apóstolo Pedro. Como Pedro era? Impulsivo, impetuoso. Ele não pensava antes de falar, ele falava, depois pensava, não é assim? É? Será que tem alguém aqui assim? Né? E aí depois que você falou, aí vem o arrependimento. Mas veja bem, Pedro, ele se matriculou na escola de Cristo e passou 3 anos e meio ao lado, ouvindo tudo que tinha que ouvir de bom e do melhor. Concordam comigo? 3 anos e meio comendo o mel, o maná dos céus. Não é isso? Do lado de Jesus. Lá depois da ceia, quando Jesus disse para ele que seria entregue, que eles se escandalizariam, a primeira coisa que ele disse: eu jamais. Eu jamais. Ele não conhecia a si mesmo. Ele não sabia o que estava falando. E quantas vezes nós cometemos erros similares por não estarmos bem alinhavados com aquilo que nós somos, porque nós mesmos não nos conhecemos, porque nós mesmos negligenciamos por vários motivos que nós vamos até abordar alguns aqui mais para frente. Deus, ele não pode trabalhar plenamente conosco, assim como não pôde falar com os seus discípulos o que precisava, o que poderia ter falado, porque eles não estavam preparados. Mas vejam bem, eles precisaram passar por 3 anos e meio, precisaram passar por uma grande decepção, dentro de tudo que construíram nas suas mentes, de suas esperanças, concordam? Para depois, quando Cristo ressuscitou, aí eles começaram a entender. Eles começaram a entender o quê? Não é os fatos apenas da história. Eles começaram a compreender a fraqueza, a incapacidade que eles tinham de seguir sozinhos. E então começou a mudar. Sabe quando
a vida ela se torna sem sentido, nada mais tem sentido para você, se eu não casar com aquela jovem, nada mais tem sentido para a minha vida. Já viu os jovens falar assim? Né? É a mesma coisa os discípulos. Para eles não tinham mais sentido na vida se eles não seguissem a Jesus. Porque eles entenderam plenamente, a partir dali, qual era o desígnio de Deus. O que era esse evangelho, que eles tinham que viver para si próprios, conhecendo a si próprios. E aonde que eles deveriam chegar. Esse era um projeto. E foi aí que Deus abençoou e derramou sobre eles o Espírito. E aí eles fizeram o que está relatado aqui na Bíblia e muitas outras coisas mais que não estão. Assim foi que eles conseguiram. Só que essa vitória, ela foi parcial. Nós estamos falando ao longo dessa semana sobre a vitória que o movimento de Deus vai ter e triunfar no final. Não é isso que nós estamos estudando ao longo desta semana aqui? Só que esta vitória dos discípulos foi parcial, e nós sabemos que no relato bíblico de Daniel 8, verso 12, diz que o que o diabo iria fazer com as verdades de Deus? Lançar por terra, destruir a verdade, perseguir os santos. Tudo isso aconteceu. Agora, homens que estavam dentro desse sistema que perseguia, homens que estudavam para ser religiosos, eles começaram a ser despertados por Deus, para eles começarem a entender tudo ao contrário do que eles entendiam, que a maioria fazia. Os grandes reformadores, eles tinham pensamentos porque eles vinham de uma linhagem da mesma igreja, que perseguia, do mesmo sistema que impunha, que era tirano, que pisava pés, que profanava o santuário. E eles tiveram que desconstruir tudo que eles tinham de pensamentos, de tudo que eles tinham como certo e errado, sofrer perseguições para isso. Para que aquelas verdades pisadas fossem redescobertas, fossem exaltadas novamente, fossem propagadas novamente, para que chegasse a mim e a você hoje. Interessante que quando a igreja de Roma ela coloca para combater essa reforma, a contra-reforma, houve um movimento daqueles que diziam estar seguindo a Cristo, não executando os passos de Cristo, mas eles fizeram uma contra-reforma contra a contra-reforma da Igreja Católica. E esta contra-reforma dos protestantes, muitas vezes eram tão agressivas quanto a contra-reforma ou a perseguição da Igreja Católica. É só você estudar, pega os livros um pouquinho de Calvino, você vai estudar, você vai ver. Eles perseguiam, eles matavam, eles torturavam também. Você vê, pouco tempo atrás, eu me lembro que eu era jovem, garoto, e ouvia muitos problemas na Irlanda por conta da luta entre os católicos e protestantes, oriundos dessas coisas. Isso já no século XX. Só que tudo isso precisava acontecer para que chegasse no tempo do fim e Deus ele pudesse pegar cada pecinha e encaixar direitinho nos lugares para que o último movimento pudesse ocorrer. Para que o último povo ou a última igreja profética pudesse trabalhar em cima de tudo aquilo que ele colocou, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouco acolá. Então,
surge um movimento que nós estamos estudando. E esse movimento, a Bíblia diz que pertenceu a uma época maravilhosa, sem repreensões para esse povo. Ou seja, você sai de uma era da igreja de reconstruções, de lutas, para entrar numa era de harmonia, de crescimento, de compor os últimos planos para realizar a operação final. Esse é o movimento do Advento. Foi o movimento milerita. Deus fez tudo perfeito. A gente tem que lembrar sempre de que, nesse movimento, há atrasos, ao nosso ver, porque existe um inimigo lutando. Ele lançou as verdades por terra, ele perseguiu, ele matou, ele confunde, ele engana. Mas Deus fez tudo perfeito. E quando tudo foi redescoberto, tudo foi reerguido, então agora sim, era a porta aberta para o povo avançar. Mas o povo, a gente sabe que ele não avançou como deveria avançar. E quando ele não avançou como deveria avançar, o inimigo aproveitou. E o inimigo inseriu dentro do povo de Deus o quê? Inseriu aos poucos a mundanidade, inseriu aos poucos a indiferença, o afastamento dos princípios. Ele foi inserindo aos poucos e hoje nós estamos em dias terríveis. Todos olham para a televisão, os noticiários, e enxergam claramente que não tem mais para onde ir. Concordam? Por quê? Porque nós somos talvez os maiores culpados disso. Porque não entendemos muito bem o plano de Deus. E aí, nós, como adventistas, como povo que professa guardar os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e nós, como um povo que nos declaramos da verdade presente, nós, às vezes, pensamos muito nas formas e nós esquecemos muito da essência. Olhamos e julgamos as motivações e esquecemos de conhecer a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, Deus ele não tem abertura para transformar o que tem aqui dentro de mim, que precisa ser transformado, porque eu estou preocupado muito mais naquilo que está no irmão que eu identifico. Então, outro texto no mesmo livro, na página 252, está dizendo que em toda a vossa obra cumpre-vos fazer como lavrador ao trabalhar pelos frutos da terra. Na aparência ele desperdiça a semente, enterrando-a no solo, no entanto, ela vem a germinar. O poder do Deus vivo comunica-lhe a vida e vitalidade. E eis que parece primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Estudai este maravilhoso processo. Há tanto a aprender, tanto a compreender. Se desenvolvermos a mente ao máximo de nossa capacidade, havemos de continuar através da eternidade a estudar os caminhos e obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito. Essa parábola que a senhora White está mencionando é essa que está aqui escrita em Marcos 4, 26, quando Jesus disse que o reino de Deus
é assim como se um homem lançasse semente à terra, dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse. Ele não sabe como isso aconteceu, porque a terra por si mesma frutifica. Aqui está o grande milagre. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mede-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. É claro, eu vivo numa região de lavradores e realmente ele pega a semente, bota ela para germinar, ela tem que morrer para nascer. Isso realmente foge completamente à essência da vida. Como que eu tenho que morrer para viver? Mas essa é a ciência da religião, do cristianismo. Essa é a ciência que nós precisamos viver para nós mesmos. Morrer para os nossos conceitos, morrer para os nossos preconceitos, morrer para as nossas formas, entender as limitações do nosso irmão, entender que o que Cristo quer, o que Deus quer fazer em nossa vida, nada mais é do que implantar o amor que Ele teve por nós em nós. Que o amor que Ele teve por nós, nós tenhamos pelo nosso próximo. Porque Deus deu ao mundo o quê? O seu Filho unigênito. Por que que Ele deu? O que que João 3,16 diz? Porque Ele amou. Então eu posso dizer, porque Leonardo amou o seu próximo de tal maneira que deu a sua vida por ele. E dar a vida não significa que eu vou ser pendurado numa cruz. Significa que eu vou me esforçar, que eu não vou medir esforços, eu não vou ter medo de sair à noite, eu não vou ter pena de mim mesmo, de sair do meu conforto, porque eu quero levar a salvação a uma pessoa. Ontem, Deus me deu uma experiência muito bonita. Eu estava voltando do aeroporto, fui levar meu filho para o aeroporto. Quando eu estava voltando com minha esposa, a gente passou num local, tinha uma senhora já idosa, caída no chão, com o esposo idoso também, tentando levantá-la. E eu passei que a gente tinha hora para pegar uma outra irmã, para minha esposa subir para casa, porque nós recebemos hóspedes hoje. E eu falei, não vamos parar não, que o senhor está levantando. A senhora, ela já está levantando, porque ele estava pegando ela pela mão. E a minha esposa, ela ficou agoniada com aquilo. E a Marta, Léo, vamos parar. Marta, não vai precisar não. Mas quando eu olhei para o retrovisor, eu vi o senhor com a mão na cabeça. E Deus falou assim, para. Sabe, as coisas que acontecem não são por nós, não podem ser por nós, porque por mim eu teria ido embora. Eu parei, dei ré no carro, aí um outro carro parou. A senhora, eu vou resumir bem a história, a senhora estava tendo uma parada cardíaca. Eu liguei para a SAMU faz tanta pergunta que eu falei, se eu responder tudo, ela vai morrer aqui. Aí desliguei, botei ela dentro do meu carro, levei para o hospital. Chegando na emergência, a minha esposa já saiu gritando lá, entrando pela emergência, gritando que tinha uma mulher morrendo dentro do carro dela. E porque eu falei, Marta, tomara que essa senhora não morra no carro. Ore que eu estou dirigindo, não posso ficar orando para ela não morrer no carro. E aí ela entrou desesperada, veio acho que um enfermeiro, alguém vestido de branco, entrou lá atrás do meu carro e viu a mulher. Quando ele viu a mulher, quem está dirigindo esse carro? Eu falei, eu. Aí ele falou, entra e sai correndo ali para outra porta. Aí eu peguei o carro, arranquei com o carro, parei na porta, aí veio 5 pessoas, pegaram a senhora, levaram para dentro, estava parada cardíaca mesmo. E, graças a Deus, ela foi reanimada e conseguiu sobreviver. Então, essa experiência mostra que a gente não pode, para mim, me deu uma lição, nós não podemos medir esforços. O mundo está indiferente. O cristão está indiferente. O cristão hoje, infelizmente, ele só está pensando na sua prosperidade financeira ou espiritual. Mas é uma prosperidade espiritual
que não está relacionada em conformidade com a prosperidade espiritual que Deus quer para ele. A prosperidade espiritual que Deus quer para você e para mim é que nós morramos como a semente. E morrer como a semente é desconstruir toda a educação, todos os conceitos que eu e que você tivemos na infância, na juventude, na fase adulta. Até os conceitos que nós temos, ou tivemos, ou aprendemos, quando lemos os textos de Espírito e Profecia da Bíblia e seguimos piamente nas formas. Queridos, Deus, Ele não se limita, desculpem o que eu vou dizer, a uma saia comprida. Ele não se limita a uma música sem bateria. Eu não estou dizendo aqui que você não deve usar saia comprida, não estou dizendo aqui que deve ouvir música batida. Eu estou dizendo que Deus não se limita. Sabe por quê? Porque eu tenho visto pessoas sinceras. Eu tenho visto pessoas que estão buscando servir a Deus com tudo que ela tem. Ela não tem o conhecimento, talvez, de determinada questão sobre essa música. Então, o que ela oferece a Deus é tudo que ela tem. Não é igual Caim, que ofereceu uma coisa que Deus já tinha orientado e ele sabia que Deus queria. Sabe, são pessoas que estão oferecendo o melhor sem saber. Saulo, quando estava indo para Damasco e Jesus apareceu, ele estava oferecendo tudo que ele tinha. Estava certo ou estava errado? Mas Deus escolheu esse homem para salvar muita gente. Quando Estevão estava sendo apedrejado, antes de Pedro ser apedrejado, aquele discurso ficou gravado na mente de Saulo, causou uma impressão muito forte. Quando Jesus aparece para ele, aquela parte, todo aquele sermão de Estevão, veio assim, num estalo na mente daquele homem. Porque ele era muito inteligente, erudito, agora um homem que tinha criado todos os seus conceitos em cima do judaísmo. Era um homem que tinha acabado de ingressar como membro do Sinédrio. Tinha uma carreira brilhante na sociedade. Quando Jesus aparece para ele, ele desconstruiu tudo aquilo, deixou tudo aquilo para trás. Ele poderia ter permanecido onde estava. Porque quando Deus vem para nós, ou sim, a gente pode dizer, ou não, e Deus vai respeitar. Todos nós sabemos disso. Mas sabe, quando Saulo ele tem esse encontro com Cristo, tem uma lição para nós. A parte do homem foi feita, e a parte de Deus também. Deus ele não trabalha sozinho, nem nós trabalhamos sozinho. A grande questão é que às vezes nós queremos fazer a parte de Deus, e Deus nunca vai fazer a nossa parte. Então, quando isso acontece, as coisas não andam como deveriam andar. O que o homem teve que fazer foi feito por quem? Por Estevão. O que Deus tinha que ter feito, Deus fez. Depois Deus ainda disse, depois você leia lá em Atos 7, você vai ver, vai ter que entrar na casa de Ananias, não foi isso? Ou seja, faça tudo o que eles vão dizer, ou seja, a parte do homem voltou. Então, o caminho de mãos dadas com Deus, do homem com Deus, é primordial para que a gente possa vencer aquilo que nós precisamos vencer na nossa vida. O que nós precisamos vencer na nossa vida é o grande gigante. Os gigantes que Caleb matava são os gigantes que nós temos que matar todos os dias. Somos nós mesmos.
nós somos o grande gigante que nos atrapalha. Porque eu entrei em tantas coisas na minha vida, em formas que eu olho para trás e eu não entendo como eu conseguia fazer isso. Então, aqueles que deveriam estar mudando todo o ritmo de sua vida, deixando o Espírito de Deus fluir na sua mente, deixando você agir por Ele, não por si próprio, nós continuamos querendo agir por nós mesmos. Essa ciência precisa ser dominada. A mente, ela precisa ser disciplinada, educada e exercitada. Muitas vezes, devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitado. Rejeitar a sua existência é morrer como a semente do semeador. E deixar nascer o broto primeiro, depois os ramos, depois as folhas, depois os frutos. Esse espírito que às vezes não permite que eu consiga morrer para mim mesmo, não consiga me conhecer, é o espírito que nasceu no céu, na rebelião. Ele queria exatamente ser como Deus. Lúcifer queria ser como Deus. Aqui ninguém quer ser como Deus nas palavras, mas muitas vezes nas atitudes nós estamos querendo nos colocar em certas posições que não nos cabe, que não nos é devida. Isso é realmente um processo que é um processo de lapidação, um processo doloroso. Que nós nos amamos, não é verdade? Alguém aqui não se ama? E você se ama como você é. Então, um grande problema está aí. Eu não posso me amar como eu sou. Eu tenho que me amar. Mas eu tenho que me amar como Cristo quer que eu seja. Quando eu entender isso, as formas de olhar para o meu próximo, ele vai mudar. Quando eu entender isso, a forma com que eu enxergar os erros de pessoas, de líderes, de seja lá quem for na vida, vai mudar a forma com que eu vou me comportar perante aquele erro. Porque eu não estou ali dentro daquela cabeça, daquela mente, daquele cérebro, para saber por que ele está fazendo aquilo. Eu posso, com certeza, identificar. E se está errado, está identificado porque eu aprendi. Agora, jamais eu posso dizer, está assim, está assado. E pelo contrário, a minha influência, ela vai ser mais benéfica se nós nos comportarmos de uma forma como Cristo se comportou. Basta estudar um pouco o Evangelho, você vai ver como Cristo se comportou perante erros, perante todas as dificuldades que ele passou. E esse Espírito que não nos dá essa libertação é um espírito de engrandecimento do nosso próprio eu. É aquilo que aconteceu com Lúcifer. Nós precisamos então entender uma última coisa, para nós aprendermos a desconstruir toda uma existência, para desconstruir todos os nossos preconceitos. Para deixar Deus agir livremente, é preciso você quebrar, desconstruir, eliminar, jogar de lado tudo que vem de você. E olhar para o teu próximo com amor e pedir, Senhor, coloque em mim o amor que tu tens por aquela alma. Se você fizer isso e você começar a exercer esse amor, não vai dar
margem para que aconteça ao contrário, essa situação aqui. E desta forma, essa forma de vida, essa forma de transformação, ela exige a lapidação, exige a desconstrução, a luta, porque o objetivo final do povo de Deus é a transformação do seu caráter final, a semelhança de Jesus, não é isso? Sim ou não? Que caráter é esse? Todo mundo fala do caráter, né? Quando a gente lê essa parábola do filho pródigo, a gente ouve muito sobre o filho pródigo, que saiu, que voltou, etc. Ouvimos muitas vezes também que o pai do filho pródigo esperava ele todos os dias, que então nós devemos também ter amor pelas pessoas, sim. Mas existe uma questão aqui do caráter desse pai que muitas vezes não é dito e é muito, muito importante e relevante. Se você fosse o pai do filho pródigo, e ele chegasse para você e falasse, pai, eu quero minha parte na herança agora, o que você diria para ele? Você daria ou você não daria? Vocês sabem por que Deus não exterminou Lúcifer quando ele fez a rebelião? Vocês sabem, né? Da mesma forma, o pai do filho pródigo deu a herança. Sabe por quê? O filho pródigo estava com um conceito de que o meu pai não é um bom governante dessa fazenda. Ele não administra bem, eu estou cansado disso. Assim como Lúcifer disse, olha, Deus não é um bom rei, sua lei é injusta. Assim, o filho pródigo estava falando a mesma coisa. E talvez o que nós estamos fazendo como filho pródigo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de enxergar as coisas. Agora, a questão do caráter do pai desse jovem é que mesmo que o filho estivesse errado, mesmo que com a certeza de que o filho ia quebrar a cara, mesmo sabendo que ele estava completamente equivocado quanto à estrutura dos seus pensamentos, ele deu a herança. Esse, irmãos, é o caráter de Deus. Se você olhar para o caráter desse pai, quando ele deu o dinheiro para o seu filho, e você não se enquadrar nesta condição, então nós precisamos mudar. Nós precisamos desconstruir os nossos pensamentos. É muito duro. Não, mas meu filho não sabe nada. Meu filho vai se danar na rua, o pessoal vai roubar o dinheiro dele, ele vai perder tudo, ele vai sofrer, eu não vou dar. Aí você não dá para proteger, não é assim que a gente ia fazer? Sim ou não? Mas Deus não. Deus deu. E no final, mesmo sem saber se ele iria voltar, ele ia lá todo dia, via se o filho estava vindo, até que o filho veio. Nós conhecemos a história e ele voltou. Só que aí tem outra coisa. Não teve uma palavra de repreensão. Não teve uma palavra de jogar, como diz o povo, jogou na cara. Tá vendo? Eu não falei para você não ir, que não era para você ir, meu filho. Não é assim que nós fazemos? Sim ou não? Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus não está preocupado só em deixar de pecar.
vitória sobre o pecado, não é só isso. Muitos pensam que quando eu parar de pecar, vitória sobre o pecado, eu tiver, Jesus vai voltar. Não. Sabe quando Jesus vai voltar? É quando você desconstruir toda a estrutura de pensamento que você tem até hoje na sua vida e buscar o caráter do pai desse filho pródigo. A de dar, de permitir, a de amar, a de não rejeitar, a de não ter preconceito, a de entregar a sua vida, os seus bens. Esse é o caráter que Deus quer que nós desenvolvamos. Quanto que nós temos para desconstruir hoje? Cada um de você. A profecia diz que esse movimento será triunfante. Não tem dúvida. Está escrito que vai ser triunfante, vai ser triunfante. Será que vai ser comigo, na nossa geração, ou não? O que nós precisamos fazer? O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? Qual é o conceito que nós temos que está precisando gerar um produto para a honra e para a glória de Deus? Essa é a ciência que precisa ser praticada na nossa vida. Porque só podemos nos santificar se nós estivermos enquadrados na vontade de Deus, que é a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não traz confusão. A palavra de Deus, ela traz força, união, poder, mas nós queremos complicá-la, colocando preceitos em cima de preceitos, regras sobre regras, com preconceitos, limitando a ação de Deus na vida das pessoas. E quantas pessoas se limitaram, e eu peço sempre ao Senhor perdão, Senhor, porque eu não sei quantas pessoas, por minha culpa, o Senhor não alcançou. Por causa do meu preconceito, porque eu tinha como preconceito e não permitia que o Senhor agisse. Porque o mesmo preconceito que alguns tiveram comigo, eu também tinha. Era da mesma forma, só era diferente. O que a gente precisa fazer é desconstruir essa forma de pensamento e deixar Deus nos conduzir de uma forma livre, de uma forma linda e maravilhosa, como ele fez com seus discípulos, como ele fez com os pioneiros desse movimento, como ele quer fazer conosco e nós impedimos. Amemos-nos uns aos outros. Que esse amor seja em espírito e em verdade. Que esse amor ele seja elevado, que esse amor seja construtivo, que esse amor não crie barreiras, mas que as destruam. Que esse amor entenda o seu filho, entenda que seu filho está indo por um caminho tortuoso, mas que você tem que dar o suporte para ele. E se ele voltar, se ele quebrar a cara, se ele se desesperar, você tem que abraçá-lo e colocar no dedo dele um anel do amor, o anel da salvação. É isso que Deus faz com você. Deus te trata assim, Deus quer que você trate o seu próximo assim. E nós, quantas vezes não temos feito isso? Oremos para que nós acordemos, levantemos essa é a mornidão que muitas vezes nós, na verdade presente, estamos vivendo. Acordemos para que isso se desfaça da nossa vida, para que essas barreiras dos nossos preconceitos, do nosso eu, sejam desmoronadas e Cristo cresça em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de joelho para nós orarmos. Querido e eterno Pai, que habita nos altos céus, grandioso é o teu nome, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, excelso, o Deus da nossa salvação. Senhor, quanto
que nós temos feito para atrapalhar a tua obra nesta terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas culpas. Limpa-nos com o sangue do Cordeiro de Deus. Que tu possas, Senhor, fazer uma obra especial nas nossas vidas, porque nós conhecemos a tua palavra. Nós somos o único povo neste mundo que pode fazer uma grande revolução para que o Senhor volte. Mas enquanto nós estivermos arraigados com os nossos preconceitos, arraigados em nosso eu, arraigados naquilo que tanto destrói, que é a letra da lei, enquanto nós estivermos assim, Senhor, tu não podes agir. Que o Senhor possa transformar as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor possa implantar o amor que vem do alto. O amor que o Senhor dispensou por nós. Esse amor possa fluir, emanar, brilhar neste mundo. Para que muitas almas se convertam, Senhor. Para que muitas almas se entreguem ao Senhor. Que o Senhor haja por nós. E que nós possamos fazer a nossa parte. Que o nosso eu venha a morrer e que o Senhor venha a crescer. Para que no fim, o teu movimento, o movimento que tu amas, possa triunfar. E que esta reunião possa se tornar uma verdade debaixo da árvore da vida. E que não seja mais um homem, eu ou qualquer outro que venha aqui pregar, mas tu sejas o pregador desta reunião que acontecerá. Dá-nos a tua paz, direciona nossas vidas, dá-nos uma noite na tua presença, que os teus santos anjos parem sobre este local, que teus santos anjos nos protejam, livrando-nos dos maus, abençoando as crianças, os jovens, os adultos, abençoando toda essa programação, que o Senhor receba ela como um bálsamo suave no teu trono, Senhor. Nós te agradecemos pela tua misericórdia mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.